Olá pessoal, sim, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Tami Luiz. Quem está chegando pela primeira vez aí, se inscreve no canal, ative o sininho aí para vocês receberem os novos vídeos que vão vir, tá? Eu estou iniciando aqui o curso de eletrônica aí, então por enquanto a gente está na aula teórica ainda, né? Mas à medida dos vídeos que eu vou fazendo aí dos concertos, eu vou falando alguma coisa sobre o que eu falei no curso, tá? Então porque eu não tenho muito tempo aqui de fazer aula prática e teórica ao mesmo tempo, numa aula só. Então eu faço a teórica primeiro, tá? Depois na aula prática, dos concertos que eu vou fazendo, eu vou falando sobre parte do curso, tá? As pessoas estão iniciando aí, estão começando. Então assim, eu gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês aí, vocês comentam no comentário aí, como é que tá a aula aí para vocês, como é que tá a didática aí, o som, como é que tá saindo o curso para vocês aí? Vocês estão aprendendo, vocês estão entendendo, tá? É isso que eu quero saber, porque eu quero que vocês aprendam, tá? Para vocês não terem dificuldade na hora de fazer concerto no futuro, tá bom? Então procura assistir o vídeo até no final, tá? Não fica pulando o vídeo, tá? Se vocês pulam o vídeo, vocês perdem a vez parte importante que às vezes eu falo. Então eu peço que vocês tenham paciência, né? E outra coisa que eu queria saber também, se a aula tá cansativa, né? Eu tô tirando mais ou menos de 20 a 30 minutos aí por cada aula, né? Então, eu queria saber se tá muito cansativo, tá? Meia hora aí, 20 minutos, meia hora. Vocês querem que faz vídeo em menos tempo e mais vídeo? Dá pra fazer também. Só que a explicação fica muito assim, muito picada, né? Eu acho que quando fica muito picada, fica mais difícil de entender, tá? Você pode estar perdendo aula, né? Então eu acho que assim, pra mim, né, na minha opinião, não sei se pra vocês é a mesma, eu acho que 20 minutos, meia hora assim, tá bom, né? Se vocês conseguem tirar esse tempo para vocês aprender algo, né, por dia, todo dia você tirar 20 minutos, meia hora para aprender algo, eu acho que é útil, né? Eu acho que é bom, tá? Eu consigo fazer isso, eu não sei se vocês conseguem, tá? Eu particularmente, eu tiro todos os dias 1 hora para me aprender algo, tá? Não é só aprender sobre eletrônica, tá? Eu aprendo outras coisas também. A gente é sempre um aprendiz. A gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Todos os dias a gente está aprendendo algo, tá? Seja de bom, seja de ruim, mas você tem que estar aprendendo. Você tem que saber, né? Para você saber o que é bom, o que é ruim, você tem que saber dos dois lados, né? Então, profissão, isso é a mesma coisa. Profissão não tem só o lado bom da profissão, tem um lado ruim também, tá? Tem os retornos que dá, tem os freguês que enche o saco, entendeu? Tudo isso aí tá tudo relacionado com o lado ruim e o lado bom. Então você tem que tá sempre aprendendo. Você tem que aprender relações humanas para você conversar com o cliente, né? Tem que aprender tudo, de tudo um pouquinho, tá? Você tem que saber de tudo um pouquinho. Então eu queria saber assim, que vocês comentem aí no comentário o que vocês estão achando do curso, né? Vocês têm alguma sugestão para melhorar algo mais, tá? Lembrando assim que o que eu faço aqui, eu faço dentro das minhas condições, tá? Eu não tenho dinheiro assim para poder fazer um estúdio assim bem melhor, né? Melhor aparência, melhor. Você pode ver que meu fundo aí, ó, é minha oficina mesmo, tá? Tem muito ruído de fundo aí, porque eu faço aqui na oficina, e a oficina é bem próxima à rua aqui, faz muito barulho aqui na rua.
Hoje, por exemplo, eu vou fazer o curso todos os dias antes de abrir a porta da oficina. Uma vez que eu abro a porta da oficina, não tem como. É gente toda hora chegando, é barulheira demais, e não tem como eu fazer dar o curso. Então eu tenho que levantar todos os dias 6 horas, fazer a aula até 8 horas. Eu tenho que montar a aula para vocês até 8 horas, para depois eu abrir a oficina. Então eu gostaria de saber assim, se você está tendo aproveito para vocês, tá? Eu não quero que a vez vocês só comenta lá no comentário que está aprendendo tudo, mas não tá, né? Eu queria saber a verdade mesmo, se vocês estão realmente aprendendo mesmo, tá? Vocês estão entendendo, tá? Porque senão o curso vai ser em vão. Eu não quero isso. Eu quero que vocês aprendam mesmo, tá? Vocês lembrar que vocês aprenderam eletrônica, tá? Vocês não apenas assistiu a aula. Eu quero que vocês aprendam. Ok, pessoal? Então, um abraço para todo mundo aí. A gente vai continuar na aula 3 aí. Vou tentar ser mais rápido um pouquinho para não ficar muito longo. Eu já estiquei um pouquinho aqui na conversa, então isso vai ser só um recadinho para o pessoal. Falou, pessoal? Então vamos com a aula número 3 aí, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a aula de número 3, tá? A gente vai falar sobre corrente DC, tá? Tensão DC, corrente DC, tá? Então, DC pode ser igual a corrente contínua, tá? Pode ser, na linguagem técnica, né? Nossa aqui, né? A gente chama de corrente, tá? A gente chama corrente, mas é errado, tá? Isso aqui é errado. Corrente é errado, tá? Corrente é amperagem, tá? Então, mas na linguagem técnica, dos técnicos, né? Da galera aí nossa aí, a gente chama de corrente, tá? Mas quando a gente chama corrente, a gente está falando sobre energia, tá? Isso aqui é igual a energia para nossa linguagem, tá bom, cara? Lembra bem. Então eu vou continuar falando nossa linguagem energia. Vou falar como corrente ou energia, tá? Então na aula 3 hoje nós vamos falar então sobre a corrente contínua, tá? Vamos falar sobre corrente contínua ou DC, tá? Igual tá lá no multiteste. Então é o seguinte, todo aparelho das nossas casas, que tem sua casa aí, todos eles que você liga ele na tomada, ele entra corrente alternada e sai corrente, e trabalha com corrente contínua, tá bom? Então, não é assim, aparelhos eletrônicos, tá, pessoal? Não é aparelhos elétricos, tá? Eu fiz, na segunda aula eu falei sobre aparelhos elétricos, né? Agora vamos falar sobre aparelhos eletrônicos. Então aqui, ó, então a gente vai começar aqui pela tomada, né? A tomada, vocês não reparam o desenho, viu, gente? Não reparam o barulho de fundo. Eu sou péssimo para desenhar. Então a gente vai começar aqui pela tomada, tá? A tomada é um fio só, mas constitui de 2 fios juntos, tá? Tem 2 fiozinhos lá. Então lá tem um fase e tem um neutro, tá? Não é tensão positiva, tensão negativa, tá? É um fase e um neutro, tá? Mas aqui eu falei na outra aula, né? Vamos trabalhar com 110 volts, né, pessoal? Para ficar fácil. Então aqui tem 110 volts por 30 amperes. A tensão perigosa é alta, tá? Aí no aparelho, vamos supor que seja uma TV ou qualquer coisa assim, tá? Essa tensão, ela vai entrar na parte lá da sua TV, certa parte da TV, tá? Ou de um rádio, ou de qualquer coisa, ela vai chegar lá na fonte, tá? Ela vai chegar na fonte, tá? Aí essa fonte vai pegar essa tensão e vai transformar aqui, ó, até aqui, tá, pessoal? É AC, tá? E essa fonte vai soltar umas tensões, tá? Vai sair as tensões de corrente contínua, tá? Já tudo contínuo aqui, ó, ou DC, tá? Então aqui pode ser, se for uma TV, por exemplo, já vai sair aqui, por exemplo, tipo
130 volts DC, tá? Pode sair 20 volts DC, pode sair 5 volts DC, então vai chegar na fonte. Então eu vou mostrar para vocês agora como é feita a transformação dessa tensão alternada para tensão contínua, tá? Então esse aqui é o seguinte, é muito fácil vocês saber, tá? Então se vocês têm a tomada aqui, tá? É uma tomada aqui, vocês vão ligar isso na tomada, certo? Tem um fio, tá? Um fio que é um é o neutro, o outro é o fase, certo? Ó. Aí nós vamos aprender agora a primeira pecinha eletrônica que você vai aprender, tá? É chamada diodo. É uma peça assim, ó. O símbolo dela é assim, tá? A símbolo dela é assim. Isso é o diodo, tá? Ele tem um lado, tá? Ele é polarizado, ele tem um lado. Esse lado aqui é o positivo, o lado de cá é o negativo. Para nós técnicos, tá, pessoal? Para nós técnicos, tá? Na realidade, a realidade mesmo, para um engenheiro tá olhando isso aqui, ele vai falar que isso aqui tá errado, tá? Porque o engenheiro tá vendo como projeto. E o projeto dele é o material de que ele é feito, tá? Então esse diodo, ele trabalha com dois material, tá? Ele trabalha com dois material assim, ó. Então ele tem um material que é constituído material rico em positivo, né, e negativo, tá? Os dois material que é feito ele. Então para um engenheiro ou um projetista, esse aqui é o positivo, esse aqui é o negativo, tá? Para nós técnico, tá? O que interessa é para nós, tá? Isso aqui não interessa pra gente, tá? É só para vocês entenderem. Porque se um dia você estiver conversando com um engenheiro, por exemplo, você não cair em contradição com ele, porque para o engenheiro, esse lado aqui é o negativo, esse lado é o positivo, tá bom? E para nós técnicos, esse é o negativo e esse é o positivo. Por que é assim? Para o engenheiro, tá? Para o engenheiro, esse lado é o positivo, porque ele está falando do material que é feito ele, tá? Não da forma que ele conduz, tá? Porque isso aqui, como é que isso aqui conduz, tá? Você tem o multiteste, né? Você tem o multiteste, tá? Quando você coloca o seu multiteste, a ponta do seu multiteste, né? Deixa eu ver se está aparecendo aqui no vídeo, tá? O seu multiteste tem o lado negativo e o lado positivo, tá? Isso aqui, se você pega esse positivo aqui, tá? Você pega esse positivo aqui e coloca aqui, sua ponta de teste aqui, ó. E você pega a ponta negativa sua e coloca sua ponta de teste lá de cá. Aí ele vai conduzir, tá? Ele vai conduzir. Por que vai conduzir? Porque a pilha, tá? Esse positivo aqui é o positivo da pilha ou da bateria que está no seu aparelho, tá? No seu aparelho tem tensão nele, trabalha com tensão, ele trabalha com a pilha ou bateria, tá? Então esse positivo e esse negativo é o positivo e negativo da pilha ou da bateria que está no seu aparelho, tá? Então, se você pegar um outro multiteste e medir a tensão que você tem aqui no seu multiteste, né? Você vai achar 3 volts, tá? Ou depende da escala que você vai colocar, você vai achar 9 volts, tá bom? Então, esses 3 volts que está aqui, ó, tá? Se você colocar o multiteste na escala de X1, se você pegar outro multiteste e medir aqui, você vai achar 3 volts, tá? Então eu vou mostrar aqui no multiteste para vocês, aqui, ó. Tá aqui. Esse multiteste, deixa eu ficar em pé, para ficar melhor para eu estar explicando para vocês, tá bom? Eu quero que vocês entendam bem mesmo o que eu estou falando, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Multiteste.
Aqui tem o lado positivo e o lado negativo, tá? Quando eu ponho isso aqui, ó, na escala de x1, aqui, ó, na escala de x1, que eu vou medir continuidade, vou medir isso, ó, quando encostar as pontas, as pontas dão uma com a outra, tá? Na escala de x1, nessa ponta aqui, ó, tem 3 volts aqui agora, tá? Os 3 volts que tá saindo aqui, ó, é os 3 volts que sai lá das pilhas, tá? Deixa eu ver se eu tenho um outro multiteste aqui para poder mostrar para vocês. Vou colocar junto aqui para vocês verem, tá? Então, eu tô falando aqui sobre as pontas dos testes. Deixa eu separar aqui as pontas. Esse teste e esse aqui. Esse teste aqui, ó, é o teste digital, tá? Então ele tá na escala de corrente contínua, né? Isso aqui indica tensão contínua, tá, gente? Aqui, por exemplo, tá escrito V, tá vendo? V, e tem um símbolozinho do AC, ó. Então essa escala aqui, essa escala aqui, ó, é a escala de corrente alternada. Se eu for medir tensão na rua, eu vou medir aqui, ó, tá? Se a tensão for 220, não dá para medir aqui, eu tenho que pôr na escala de 500, tá? Aqui para medir tensão, mas eu vou medir corrente, contínua, né? Então eu vou usar essa escala aqui, ó, tá? Então, essa coisa aqui, ó. Então tá aqui. Então o que eu tava falando para vocês aí, que esse multiteste aqui, ó, ele tem tensão aqui nas pontas, tá? É o que eu vou falar para vocês, mostrar para vocês aqui. Então, se eu colocar aqui e aqui, ó, tá? Eu tô medindo a tensão, tá? A tensão que tá no teste, ó, tá? Eu tô usando essa outra ponteira aqui desse teste aqui, ó, tá? Para medir a tensão desse aparelho aqui, ó, tá? Vou medir a tensão desse aparelho. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu posso colocar assim, posso colocar assim também, ó, tá? O certo seria assim, ó. Porque se eu colocar assim, ó, positivo com positivo, negativo com negativo aqui, vocês vão ver que vai dar menos, tá? A tensão tá dando menos. É menos porque é o tipo de condução que tá fazendo pela pilha. A condução correta é essa, né, ó. É mais para menos, menos para mais, tá? Então aqui agora eu tô medindo tensão positiva. Tá dando 2,8 volts. Então isso indica que a pilha do meu multiteste já tá fraca. Ele teria que estar com 3 volts, tá? Então, o meu multiteste, que é esse aparelho aqui, ele tá fraca, as pilhas tá fraca, tá com 2,8 volts, tá? Então, ele tá um pouquinho fraca. Então, o que eu estava falando para vocês era isso. É sobre a tensão. Então, o que o pessoal estava falando sobre tensão. Então, eu vou ter que pegar um diodo aqui para mostrar para vocês como é que funciona isso aí. Então, pessoal, isso aqui é um diodo, tá? Diodo tem vários jeitos, tá? Vários modelos, tá? Eu vou deixar aí algumas ilustrações para vocês verem, tá? Na tela. Então, o diodo, como é que mede o diodo? Você põe na escala de x1, tá? Põe na escala de x1 e vocês vão medir aqui, ó. Por um lado, ele vai conduzir, tá? Ó. E por outro lado, ele não vai conduzir, ó. Tá? Então, para nós técnicos, tá? Nossa linguagem, esse lado é o positivo, tá vendo esse risquinho aqui? Esse risquinho aqui, isso indica que é o positivo dele, tá? Ó, esse é o lado positivo, é o lado positivo para nós, tá? Nós técnicos.
Porque ele está conduzindo positivo com positivo e negativo com negativo, ó, tá? Mas por que ele conduz lá? Porque aqui, ó, o positivo da pilha vai no material dele lá de cá, que é negativo. O outro lado do material, que é positivo, vai conduzir com esse, ó, com o negativo. Por isso que ele faz a condução desse positivo para esse negativo. Porque o material que está dentro dele aqui é material o contrário desse aqui, ó. Essa tensão positiva que tem aqui, o material que está aqui é um material negativo, tá? Então, para nós técnicos, tá? Para nós técnicos, esse é o lado positivo do diodo, tá? Para projetista, para engenheiro, esse lado é negativo, tá? Porque ele vai estar falando do material que é feito ele. Ok, pessoal? Então não precisa preocupar com isso. Nós vamos aprender, nós vamos ser técnicos, né? Eu vou ensinar vocês a ser técnico, então a única coisa que vocês têm que preocupar é só a polarização dele aqui, ó. Ele conduz nessa posição aqui, ó. Por esse lado, com esse risquinho aqui que é o positivo, tá? Ele tem que conduzir. Por esse lado aqui, que é o negativo, ele não pode conduzir, tá? Você muda a escala aqui, ó, para x e 10k. De x1 você muda para x e 10k. Ele não pode conduzir aqui, ó, tá? Se ele conduzir aqui, ele está com defeito, tá bom? Então ele não pode conduzir. A não ser quando ele é um diodo Zener, que você vai aprender mais para frente, tá? Um diodo silício, diodo comum, retificadores comum, ele não pode conduzir mesmo na escala de x e 10k. Nessa escala aqui, ele vai conduzir, porque é normal dele conduzir, tanto na escala de x10 como de x1, tá? De qualquer maneira vai conduzir. Então eu vou pular aqui, vou continuar aqui para frente. Então agora vocês entenderam onde é que o diodo vai entrar aqui na nossa aula, tá? Então eu vou continuar aqui embaixo. Deixa eu ver se está aparecendo no vídeo, tá? Então aqui, ó, eu tenho dois fios saindo da tomada, certo? 110 volts AC, tá? Para isso aqui transformar em corrente contínua, tá? Uma tensão contínua, o que eu preciso? Então agora eu vou entrar com diodo. Então eu vou adicionar um diodo aqui, tá? Vou adicionar um diodo, certo? Agora, aí esse diodo aqui é o lado positivo e o lado negativo, tá? Para nós técnicos, tá? É o lado positivo e o lado negativo. É o lado dele que tem o risquinho, tá? Que tá marcado, Então esse é o positivo e o lado negativo. Então agora, do jeito que tá aqui, ó, tá? Do jeito que tá aqui, os dois fios tá aqui. Se eu pegar um multiteste e pôr na escala de x, escala de 250 volts, se eu pegar aqui, ó, tá vendo? Se eu colocar nessa escala aqui, ó, 250 volts contínua, tá? Ele vai medir tensão contínua aqui, ó. Daqui, ó, aqui agora passa a ser tensão positiva e tensão negativa, tá? Aquele neutro, que era neutro aqui, ó, tá? Agora ele já é negativo, tá? Simplesmente porque você colocou um diodo aqui, ó. Ele deixou de ser o neutro, tá? Mas ele continua sendo um terra, tá? Ele continua sendo terra. Então aqui agora, se você pegar o multiteste e medir desse ponto nesse ponto aqui, ó, tá? A escala vai dar aqui mais ou menos a voltagem que está saindo aqui, vai estar saindo aqui. Então vai estar, se aqui, ó, até aqui, tá, pessoal, ó, até aqui, ó, até aqui na traseira do diodo aqui, ó, é AC, tá? Até aqui é AC, ó. Tá? Você vai medir desse ponto nesse aqui, ó, você vai achar corrente, tensão AC, corrente AC, tá? Desse lado de cá do diodo, do positivo do diodo, já vai achar DC, corrente contínua, tá? Então ele transforma esse pulso que está chegando assim, ó, já em pulso
contínua, tá? Só que não é um contínuo, vou explicar assim, vou dar um superficial aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá? Depois mais frente eu explico direitinho como é que funciona isso aqui. Vai ser um AC mais ou menos assim, ó, tá? Não tá uma linha reta. Ele teria de ficar uma linha reta assim, ó, certinho, tá? Por quê? Porque o diodo, ele não consegue filtrar todo o AC que passa por ele. Então vai ter resíduos, deixa eu colocar aqui. Ele vai ter resíduos de AC junto com ele aqui, tá? Para essa tensão ficar reta, ficar uma linha, se tornar uma linha, tá? Ela tem que ser assim, ó. A tensão contínua, a DC, corrente contínua, ela tem que ser uma linha assim, sempre reta, tá? Então, é uma tensão contínua. Ela não pode ter uma variação, tá? Para que não sofra essa variação, coloca-se aqui, ó, um capacitor eletrolítico, ó, tá? Coloca aqui um capacitor eletrolítico, ok? Agora sim, agora essa tensão aqui, ó, ela passa a ser assim, ó, contínua, tá? Porque além do diodo, tá? Quando você coloca o diodo mais um capacitor eletrolítico, tá? Aí a tensão aqui agora esse é o primeiro circuitinho de fonte que a gente aprende, tá, gente? Isso aqui não chama-se fonte, é uma fonte, tá? Essa aqui é uma fonte das mais fraquinhas que vocês imaginar. Mas vocês têm que começar a aprender por aqui, para vocês entenderem, tá? Quando vocês fazem isso, coloca um eletrolítico daqui aqui. Então aqui você tem 110 volts AC, tá? Nesse ponto aqui agora, você vai medir daqui aqui, né? Você vai medir desse aqui agora já é positiva, né? Pessoal, aqui a tensão de agora é positiva, tá? Do positivo ao negativo do eletrolítico aqui, né? Ou você medir daqui aqui, ó. Então aqui agora, esse 110 volts já vai passar a ter aí 150 volts, mais ou menos 180 volts, tá? 150 a 180 volts. Porque você agora transformou essa tensão em tensão contínua, tá? Isso aqui agora, a tensão é assim agora. Deixou de ser assim, ó, tá? Então a tensão AC, ela entra assim, aqui, passa pelo diodo, retifica, se transforma para tensão contínua, assim, e o eletrolítico vai filtrar isso, tá? O eletrolítico vai pegar, vai tirar todos esses resíduos que fica aqui, ó, tá? Depois eu explico para vocês como isso funciona, tá? Mas por enquanto, para vocês entenderem, tá? Vocês estão aprendendo, para vocês aprenderem, entender, as pessoas são leigas, né? Pessoas que já sabem, pode pular essa parte, que não precisa, mas pessoas que são leigas, que estão aprendendo, necessita realmente aprender o que é necessário para se transformar em corrente contínua. Agora, fonte, esse tipo de filtragem, esse tipo de transformação, existe vários jeitos, tá, pessoal? Existe com um diodo, existe com 2 diodos, com 4 diodos, tá? Então, a outra parte, então eu vou passar para mais um segmento aqui. Deixa eu ver se está dentro do quadro aqui. Acho que vai caber aqui embaixo. Então eu vou fazer aqui agora a outra forma. Então isso aqui foi só para vocês entenderem como isso se transformar, tá? Fazendo isso numa linha só. Estou fazendo isso aí com um diodo só, numa linha só, tá? Agora eu vou fazer nas duas linhas, tá? Então eu tenho a tomada, tá ligando a tomada. Eu tenho os 2 fios, tá? Esses 2 fios, eles vão entrar numa peça, gente. Vou deixar a ilustração aí, tá? Eu vou mostrar só o perfil dela aqui, tá? Então essa peça, geralmente ela tem 4 pinos, tá? Ela pode ser assim, ela pode ser redondinha com 4 pinos, tá?
Depende do jeito que você vai achar ela. Ela pode estar compridinha assim, com uns 4 pinos aqui. Então, essa peça aqui, 2 lugares dela vai ter um símbolozinho, que é assim, ó. Tá assim, ó. Vou fazer maior aqui, um símbolozinho assim, tá? Em 2 pinos dela vai estar esse símbolo aqui. E 2 pinos dela vai ter um símbolo indicando mais e menos, tá? Aqui está indicando mais e menos. Então esse AC que vem lá da rua, esse 110 volts que vem da rua, tá? Ele vai entrar nesses 2 pinos aqui, ó. Tá? A gente vai chegar, vai passar por chave, né? Aqui tem chaves, tá? Tem chaves, às vezes tem um fusível, tá? Por aqui afora. Tem o filtro de linha, tá? Que é um transformadorzinho assim, ó. É um transformadorzinho que vai assim, ó. A tensão vai estar entrando de cá e saindo de cá. O outro fio vai entrar de cá e sair de cá. Vai estar tudo aqui, né? Vai estar tudo nesse caminho aqui, ó, tá? Mas se você seguir, ele vai passar pela chave, vai passar pelo fusível, passa pelo filtro de linha e vai chegar nesse pino aqui, ó, tá? Nesses 2 pinos aqui, você tem AC. Nesses 2 pinos aqui, você vai encontrar AC, tá? Se tá ligado aqui no 110 aqui, por exemplo, né? Você vai achar 110 volts aqui, ó. Esses 2 pinos aqui, ó, certo? Se você medir agora desse pino nesse pino aqui, você vai achar DC, tá? DC, você vai achar 180 volts, tá? Porque isso aqui vai ligado num filtro, tá? Se você seguir isso aqui, se você seguir essas 2 pontas aqui, você vai ver que isso aqui vai num eletrolítico. Vai no capacitor eletrolítico, tá? Você vai ver aqui que isso aqui vai estar assim, ó. Se você seguir o circuito impresso aí, isso vai estar assim, ó, tá? Porque o filtro aqui vai estar filtrando toda essa tensão de AC aqui, tá? Para corrente contínua. Essa peça aqui, como é que é essa peça aí? Essa peça aí ela é assim, ó, tá? Ó, esse AC aqui e esse AC aqui é aqui, ó. Eles vão estar chegando aqui, ó. AC e AC, certo? Aí tem os outros 2 pontos, que é um aqui, o outro é aqui, ó, tá? Então aqui, um é mais, o outro é menos, tá? Então o AC lá da rua, tá? Da tomada lá da rua lá, sua lá, esse aqui vai estar chegando aqui, ó. Esse o outro fio vai estar chegando aqui, ó, tá? Através da chave, tá? Do fusível. Então ele vai estar chegando aqui, ó, 110 volts AC. Aí o que precisa aqui para transformar isso aqui para corrente contínua aqui? Vai precisar dos diodos, tá? Então você vai ter um diodo para lá assim, fazendo positivo, um diodo daqui para lá fazendo o positivo dessa linha, tá? Esse aqui faz dessa linha. Não é bem assim a forma de condução, tá? Depois futuramente eu ensino, mas só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem, um diodo pega a parte dessa linha que faz o positivo aqui, a outra pega a outra parte e faz a positivo. Desse mesmo ponto, 2 diodos faz a tensão negativa, com os diodos agora virado, tá? Uma vez que você vira o diodo se transforma em tensão negativa, ok, pessoal? Nesse caso aqui, ó, se você pegar esse diodo aqui e virar esse diodo ao contrário, assim, tá? Aqui passa a ser tensão negativa e aqui é AC, né? E aqui passa a ser tensão negativa. E o terra, no caso seria aqui o terra, passa a ser positivo, tá? Então é só para vocês entenderem. Então aqui, ó, desse ponto sai um diodo, desse ponto sai outro diodo, forma tensão negativa, tá? Então a partir desse ponto aqui, tá? Eu já tenho tensão, ó, eu vou esticar assim. Lembrando, sempre vai no eletrolítico, tá? Sempre tem que ter o eletrolítico. Toda fonte tem que ter um eletrolítico para filtrar, tá? Para tirar os resíduos do AC. Então isso aqui, ó, esses 4 diodos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá? É essa peça que está aqui, ó, que está aí também na ilustração aí, ó, certo?
a partir desse ponto aqui, ó, tá? Desses dois diodos aqui e desses dois diodos aqui, então tem-se a tensão negativa e a tensão positiva, tá? Agora é tensão DC 180 volts, tá? Se você tirar esse diodo, esse eletrolítico fora, se ele der um defeito, ele abrir, por exemplo, se ele abrir, você vai achar 110 volts só aqui, ó. Vai ter só 110 volts DC, tá? Então, quando você põe o eletrolítico, essa tensão sobe para 180 volts, tá? Então, é muito fácil saber se o eletrolítico está bom ou não. Você mediu aqui, ó, uma coisa aqui, não tem 180 volts, se a tensão entra 110, então esse eletrolítico está aberto, tá? Se ele entrar em curto, automaticamente ele vai queimar a ponte, né? Vai queimar essa peça, ou vai queimar o fusível que vai estar aqui, na linha. Certo? Se ele estiver fraco, mesmo ele esteja filtrando um pouquinho, vamos supor que essa tensão aqui é 180 volts, ela cai para, se estiver fraquinho, por exemplo, mas não estiver aberto, ainda estiver dando aí uns seus 150 volts, né? Vai causar problema no aparelho, tá? Então é muito essencial você sempre observar esse capacitor da fonte, tá? Às vezes você fica apanhando do aparelho da TV, porque o filtro principal não tá bom, tá? Ele tá meio fraco. Aí às vezes a fonte não parte, às vezes dá problema, às vezes aparece defeito na imagem também. Então é necessário que esteja 180 volts para 110 volts. Necessário que tenha 280 volts, tá? Quando é 220. Tá? Então, pessoal, isso aqui, ó, é a aula de hoje. Eu não vou esticar mais não, certo? Já ficou meio grande já. É tanta coisa que a gente quer falar, mas não dá tempo, não pode. Então eu vou deixar a próxima continuação dessa aula aqui para a aula 3. Eu vou ter que virar a página aqui, já vou deixar colocado aqui. Então a nossa próxima aula, tá, vai ser já a aula 3, tá, parte 2. Então eu vou estar fazendo assim, tá, pessoal? Então eu estou fazendo aqui todas as aulas que eu tenho feito aqui, eu estou fazendo assim, tá vendo? Aqui está a primeira aula, né? Aqui está já a aula 2, a primeira aula de aula 2, que eu falei sobre tipos de energia, tá? Por reação química, tá? Depois fiz a aula 2, aqui é a aula 2, parte 1, né? Aqui deve ser a parte 2. Aula 2, parte 1. Não, aqui foi a aula de introdução ainda. Essas duas primeiras foi a aula de introdução. Depois eu fiz a aula 2, falando sobre DC e AC. Depois eu fiz tipos de energia, tá? Foi a aula 2, parte 1. Depois a aula 2, parte 2, foi tensão contínua. Aí eu mostrei os os aparelhos elétricos que usam essa parte. Agora nós fizemos a aula 3, né? Corrente contínua, tá? Então eu expliquei como é transformada corrente alternada em corrente contínua, com 1 diodo e com 4 diodos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês com 2 diodos, tá? Então o que é necessário para nós aqui agora é só essa aqui, ó, tá? É só essa aqui com 4 diodos, que usa a ponte retificadora aqui. Não sei se está aparecendo no vídeo aí, tá? A ponte retificadora aqui com 4 diodos. A gente vai trabalhar em cima mais dessa parte aqui, ó, tá? Aqui não é tão necessário, tá? Mas é preciso, porque vocês vão encontrar rádio, alguns aparelhos com esse tipo de fonte, certo, pessoal? Então aí agora eu vou deixar aqui, ó, já aula 3, parte 2. Vou estar falando sobre corrente contínua, tá? Corrente contínua. Vou pôr DC. Então vou continuar nesse vídeo falando sobre isso aqui. Então, pessoal, vocês que assistiram o vídeo aí, né?
Eu não sei se ficou cansativo aí, depois vocês comentem aí embaixo aí no vídeo o que vocês estão achando das aulas, né? Se realmente vocês estão entendendo, estão aprendendo. Se não estiver entendendo, vocês fala para mim que eu torno a repetir, torno a fazer outro vídeo, até vocês aprenderem, até vocês entenderem, tá? Eu não quero avançar muito com a aula sem vocês aprenderem, tá? Eu quero que vocês aprendam, porque lá na frente fica bem complexo. Então, se vocês não entenderem bem hoje aqui, lá na frente vocês vão ter dificuldade para entender. Então, vocês têm que entender bem hoje, as aulas que eu estou dando hoje, para vocês entenderem fácil lá na frente, ok, pessoal? Então, um abraço para todo mundo aí, fica todo mundo com Deus. Eu já espero vocês aí para a aula de número 3, ok? Não esquece de clicar no sininho para vocês estar recebendo as notificações, tá? Das aulas, ok, pessoal? Um abraço para todos aí.